Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar sobre destinos maravilhosos. Obrigada a você que vem nos acompanhando. E eu estou muito feliz porque, embora seja um momento desafiador, né? Mas as pessoas vêm nos pedindo cada vez mais sobre destinos, né? É o momento de a gente se aprofundar, de saber mais, de conhecer mais, de sonhar, de se programar. Então, se você tem algum destino aí que queira conhecer mais, manda pra gente, quem sabe a gente consiga te atender. A Raido faz destinos exóticos e um dos destinos que a gente recebeu assim muitas mensagens fala sobre a Islândia. Islândia é uma ilha, né, que ela tem uma natureza assim incrível, conhecida como o gelo e o fogo. Tem paisagens maravilhosas, tem vulcões, cachoeiras lindíssimas, tem atrativos assim, banhos termais, praia preta, de areia preta, tem tanta coisa incrível. E é um país que a gente vem recebendo assim muita solicitação para viagens. Então, até então, anos atrás, as pessoas nem conheciam, né? Não sabiam sobre a Islândia. E cada vez mais elas vêm pedindo para conhecer essas belezas. Então, hoje a gente trouxe uma pessoa assim que sabe muito da Islândia, o Ivo Martins, nosso colaborador lá da Islândia. Ele é português, mas desde 2007 ele se mudou para a Islândia e desde 2008 vem nos atendendo com nossos clientes, grupos, pessoas que querem realmente se aprofundar mais, conhecer as partes turísticas da Islândia. Bom, Lucila, antes de mais, boa tarde para todos na Raido, boa tarde também para todos aqueles que estão a assistir à live. Eu vou tentar falar pausadamente, como sempre digo, para que as pessoas possam entender aquilo que eu falo. Relativamente a mim, eu fui para a Islândia em 2006, portanto já lá vão praticamente 15 anos que eu estou na Islândia. Corresponde também à altura em que o turismo começou a explodir, digamos assim, na Islândia. E, portanto, eu assisti ao antes da explosão turística e ao depois da explosão turística. E, portanto, eu vi a antiga Islândia e a Nova Islândia depois do turismo. A Islândia mudou muito, como nós sabemos, a indústria turística, de facto, faz mudar muito rapidamente a face de um país para que as pessoas tenham uma ideia da transformação. Eu posso dizer que em 2004 chegavam à Islândia cerca de 400 mil turistas por ano. O ano passado passou para 2 milhões e meio de turistas ano. É muito, Parabéns! não é? E é muito se compararmos também que a Islândia é uma ilha e que tem cerca de 8% maior do que o estado de Pernambuco. Ou seja, é maior que o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco tem cerca de um pouco mais de 8 milhões de habitantes. A Islândia tem apenas 340 mil habitantes. Ou seja, a pressão turística, 2 milhões e meio de estrangeiros a entrar na Islândia, exercem, obviamente, uma pressão turística muito grande sobre os islandeses em si, mas, essencialmente, sobre a natureza, que é por causa da natureza que as pessoas vão à Islândia. Eu, quando cheguei à Islândia, ainda víamos as ovelhas a caminharem na estrada. Hoje em dia já é muito difícil, principalmente quando falamos na estrada número 1, que é aquela que dá a volta à ilha. Obviamente agora já existem vedações, cercas, que vão impedindo que as ovelhas vão para a estrada. Quando eu cheguei à Islândia, nem todas as estradas eram asfaltadas, eram em terra Imagino. batida.
Uhum. Então, quer dizer, a transformação foi muito grande dessa Islândia para a Islândia de hoje. Mas com uma coisa que eu penso que é o mais importante, é que se mantém, em termos de natureza, mantém-se igual. Os fenómenos da natureza são lindíssimos. As imensas cascatas, os geysers, o sol da meia-noite, a aurora boreal, as piscinas geotermais, tudo isso que nós vamos falar se mantém. E é, de facto, um país único no contexto da Europa, porque a Islândia, Uhum. apesar de estar entre duas placas tectónicas, Uhum. politicamente ou administrativamente, pertence à Europa. Portanto, enfim, vamos falar sobre Uhum. essas coisas Há todas. muitas coisas aqui, né? Porque você sabe que o meu sonho é conhecer a Islândia. Era para ter ido agora recentemente, não deu em função da pandemia, mas estou para ir lá e você já me convenceu. Agora, as pessoas têm em mente assim que a Islândia é uma ilha isolada, mas que tem muito frio, que só tem gelo, neve. Conta para a gente um pouquinho sobre o clima, né? A primeira coisa que os guias dizem quando as pessoas chegam à Islândia, e por isso, se forem agora pessoas pela rádio, é aquilo que me vão ouvir dizer logo em primeiro lugar, é que se não gostar do tempo na Islândia, do clima da Islândia, espere um minuto. Porquê? Porque o tempo está sempre a mudar. É possível ter as 4 estações do ano num só dia. Ou seja, de Nossa. manhã acordamos com chuva, ao meio-dia está nevando e às 4 da tarde já está sol. A instabilidade do clima é aquilo que caracteriza a Islândia. E, além disso, pode-se dizer que a Islândia não é tão frio quanto as pessoas julgam, mas é muito agreste por causa do vento. E Uhum. o vento também é que faz transformar o clima. Mas é este agreste do clima também que moldou a ilha e que faz com que existam muitos dos fenómenos da natureza que nós temos na Islândia. Ou Uhum. seja, as pessoas podem contar com um inverno com mais frio e com neve, mas essa neve não vão ter nos meses de verão. Temos que pensar, quando eu falo no verão, é no hemisfério norte, é ao contrário do Uhum. Brasil, não é? E, portanto, o Isso. verão é em junho, julho e agosto, e nessa altura, maio, junho, julho e agosto, as pessoas podem contar com temperaturas próximos entre os 12 e os 18 graus. Eu sei que para o Brasil não é muito, Muito inverno aqui. É o mas seu temos que ter verão lá, relativa. né? E como mínimo, qual a temperatura mínima que se pega lá? Se for no inverno, aí já vamos para temperaturas negativas, não é? Para menos. Mas só para Uhum. terem uma ideia que não estamos a falar numa coisa assim tão extrema quanto isso, temos que pensar que o mês mais frio, a temperatura média do mês mais frio, que é janeiro, é de -1 grau em Reykjavik. Ou Não é seja, é tanto. muito próximo do zero e não é assim tão frio, não é? Agora, se formos um pouquinho mais para o interior da Islândia, porque ninguém vai para ficar só em Reykjavik, e sim para ir para a natureza, então aí podemos contar com -5, -6, -7, -10, de vez em quando, mas nada que uma boa roupa, um bom casaco, uma boa camiseta térmica não consiga resolver. Essas dicas até eu espero que dê tempo de você falar no final, porque me lembrou uma cliente que falou assim: item essencial para você levar para a Islândia, hidratante para a pele, mas leve muito, porque a pele fica muito seca por causa dos ventos, né? Então, para não sair e ficar buscando, às vezes não tem lugar, né, próximo que está vendendo, então é bom você levar daqui. Mas, bom, falando sobre a Islândia, ela é uma ilha muito isolada, né? E que Certo. pertencia à Dinamarca, né? E tem ainda a história dos vikings. Como foi a colonização e a independência da Islândia? Conta pra gente. Bom, a Islândia foi colonizada, é o último país da Europa a ser colonizado. Foi colonizado
pelos vikings, aquilo que é normalizado de chamar os vikings, na verdade os nórdicos, os Norsemen. Aliás, até penso que há uma série agora no Brasil que está a fazer algum sucesso, que é os Vikings. E essa série também foi filmada na Islândia, não só o Games of Thrones, que Aham. nós podemos falar mais daqui a pouco, mas os Vikings também foi filmado na Islândia. Mas foram os Vikings que foram para a Islândia, portanto nós estamos a falar na colonização a partir do século IX depois de Cristo, portanto muito recentemente. Eles vieram da Noruega, de territórios que hoje são a Noruega e a Suécia, e depois da Islândia foram para a Groenlândia, chegando à Groenlândia, cerca de 500, depois daí para a Vinlândia, no continente americano, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Mas deixemos essa parte da história, vamos nos centrar na Islândia. E então essa colonização começou a partir do século IX, e como a Islândia não era habitada, foi muito fácil fazer a colonização. Os vikings foram para a Islândia essencialmente por dois motivos. Primeiro, porque o rei Harald, na Noruega, começou a cobrar taxas aos proprietários de terras na Noruega. E eles, para fugirem a esses impostos, a essas taxas, então rumaram para a Islândia. O outro motivo é que havia já poucas terras agrícolas disponíveis na Noruega e então havia alguns vales na Islândia verdes, só existe agricultura nos vales, é muito difícil se visitarem a Islândia encontrarem agricultura, é quase tudo pasto para os animais e só é possível nos vales. E então os vikings foram daí, começou no século IX, então, essa colonização da Islândia. Certo. Já agora dizer, foi o último país a ser colonizado e também geologicamente foi o último país da Europa a ser formado. Mas pode É um perguntar país agora. novo, né? E teve a independência, assim, recente, né? Certo. Teve a independência recente, foi durante a Segunda Guerra Mundial, porque a Dinamarca foi ocupada pelas tropas germânicas durante a Segunda Guerra e os ingleses foram para a Islândia. E os islandeses aproveitaram esse facto para autoproclamarem-se independentes relativamente à Dinamarca. Dizer que até à Segunda Guerra Mundial, a Islândia era o país mais pobre da Europa, economicamente falando, e que em cerca de 20, 30 anos após a independência, tornaram-se no primeiro país da Europa, à frente, então, dos índices de qualidade de vida da OCDE. Uhum. É, a gente sabe que tem muita qualidade de vida lá, né? É, e, e é um país, assim, por todo o isolamento, né, que ele tem, que teve, você acha que isso contribuiu para que o destino seja agora um dos mais seguros, mediante toda a situação que a gente está convivendo agora? Bom, Isolamento, né? E devido a esse isolamento. o isolamento fez, acima de tudo, que exista, e também porque é um país ainda recente, em termos de Uhum. ser um país independente, faz com que exista um orgulho muito grande relativamente à cultura do próprio país. Nós sabemos que na Islândia, por exemplo, é o país onde existem mais escritores per capita, digamos assim, cerca de 5% da população islandesa já escreveu um livro, por exemplo, escreveu e editou. A literatura é extremamente importante na Islândia, assim como a música, são duas formas de expressão artística muito importantes. E eu julgo que o isolamento e uma independência recente faz que exista um orgulho muito grande em ser islandês e na defesa da sua cultura. Nesse aspecto, eu acho que sim, e faz com que as pessoas na Islândia não gostem muito da influência estrangeira, e que gostem de ser eles próprios a ditar e a definir o futuro do próprio país.
Isto, se nós tivéssemos muito tempo, poderíamos debater em algumas coisas, como é que isto se expressa, nomeadamente, por exemplo, em não fazer parte da União Europeia. Não existe uma vontade por parte dos islandeses Uhum. em entrar numa União Europeia, porque isso iria, de certa forma, fazer com que a sua independência, que tanto custou a ganhar, estivesse um pouco em causa porque ficavam debaixo das diretrizes da União Europeia, nomeadamente relativamente ao mar que rodeia a Islândia, porque os barcos dos outros países da União Europeia poderiam ir pescar em águas territoriais islandesas. E obviamente que isso não é visto com agrado por parte dos islandeses. É certo. Agora, a Islândia é conhecida como a terra do fogo e do gelo. Certo. Conta pra gente por que esse nome, né? Porque você já falou que tem a placa tectônica, que de repente você pode estar na Europa e na América ao mesmo tempo, né? Uhum. Como é que é isso? Vamos experimentar a ver se dá para ver um mapa aqui no webcam. Uhum. Ora, temos aqui, não a Islândia completa, mas uma parte eu teria que abrir o mapa um bocadinho mais para se ver, penso que dá para ver como é a Islândia. Aí, reparem que é uma ilha, mas não é uma ilha circular. É uma ilha completamente recortada. Se nós pensarmos em outras ilhas vulcânicas, nós veríamos que, por exemplo, no Haiti, que ela é completamente redonda. Isto quer dizer o quê? Se a Islândia foi formada há 20 milhões de anos atrás por a ação do fogo, pelos vulcões, não é? E pela dorsal mesoatlântica, que nós já vamos falar, isto está aí no mapa, se foi formada pelo fogo, quem fez o recorte todo da ilha, que nós podemos ver, foi o gelo. As diferentes eras glaciares foram recortando a Islândia com o avanço e o recuo dos gelos. Porquê? Porque o gelo, ao avançar e ao recuar, faz com uma lixa sobre a madeira, vai erudindo a terra que está por baixo dele. E dessa forma foi recortando a Islândia nas extremidades e formando os fiordes, que tem na Islândia, como tem na Noruega. Se repararem no mapa, tem aqui uma linha azul que corta a Uhum. Islândia sensivelmente a meio. Para o lado de cá, eu penso correto, para o lado de cá é a placa tectónica americana. Para o lado de lá é a placa tectónica euroasiática. Reparem que no mapa tem também algumas pontinhas vermelhas, algumas Aham. marcações vermelhas, dá para ver, não dá? Essas Sim, sim. marcações vermelhas são vulcões. E eu Ó. assinalei os vulcões porquê? Para mostrar que grande parte dos vulcões na Islândia vão seguindo a dorsal mesoatlântica. E então vamos explicar isto. Há 20 milhões de anos atrás, a dorsal mesoatlântica, que tem cerca de 20 mil quilómetros de extensão, veio ao encontro da ilha da Islândia. E a dorsal mesoatlântica é um local de descompressão da pressão que temos por baixo dos nossos pés. Se ela veio até ao encontro da Islândia, ela encontrou uma outra força que foi o hotspot da Islândia. O hotspot da Islândia, que tem 160 km de largura por 600 km de profundidade, os hotspots são locais onde o magma, onde a rocha está no seu estado líquido, porque está em fusão a mais de 900 graus centígrados. E, ou seja, nós temos ali, digamos assim, uma bolsa de pressão muito grande. E quando a dorsal veio de encontro ao hotspot, sendo a dorsal uma zona de descompressão da pressão que está por baixo dos nossos pés, tornou-se um local por onde o magma que estava a fervilhar, digamos assim, começou sendo uma zona de descompressão, começou então a sair. E ao sair, foi formando a Islândia, que começou a ser formada numa erupção submarina, portanto, no oceano, mas que depois, porque foram inúmeras erupções vulcânicas e Uhum. com uma grande quantidade de lava, foi começando a formar a ilha. E a dorsal mesoatlântica, que corta o oceano pelo fundo do mar, na Islândia emergiu. Passou a ser o único local
onde emergiu o Rift. Por isso é que é possível as pessoas colocarem agora na Islândia um pé na América e outro na Europa. Os clientes Raido vão poder fazer isso. E os vulcões funcionam como uma panela de pressão, digamos assim. No Brasil se chama panela de pressão também, não é? Creio eu. Em que tem aquela tampazinha no cimo da panela que vai tirando a pressão, porque senão o que é que ia acontecer? A panela explodia. Então, os vulcões são as válvulas de escape da pressão que está por baixo dos nossos pés. Indo à Islândia, as pessoas vão poder entender então estes fenómenos, vão poder ver inúmeros vulcões e vão poder saltar da América para a Europa com uma vantagem. É que não precisam de visto nem de passaporte para na Islândia saltarem de uma placa tectónica para a outra. Nossa, adorei isso, porque realmente é uma das coisas muito boas, não precisa de visto, né? E essa explicação, porque tantos vulcões, né? E inclusive a formação, inclusive tem uma praia, a Diamond Beach, né? Que é a formação de areia negra, e aquele vulcão que quem não se lembra, né? Em 2010, que muita gente teve problema, né? O Eyjafjallajökull ficou famoso primeiro pela grande dificuldade dos apresentadores do Jornal da Noite e de poderem pronunciar o nome, que na verdade se nós... Como é que se pronuncia? Eyjafjallajökull. São 3 palavras. E se nós pensarmos nas 3 palavras é simples, porque Eia vem de Eyjar, ilhas, a Fjatla de Fjatl, montanha, e Jökull, todas as manchas brancas que vêm nos mapas da Islândia terminam em Jökull, é glaciar. Traduzido para português é o glaciar, o glaciar da montanha das ilhas. Eyjafjallajökull. Não é tão complicado, é uma questão de entender a dinâmica dos nomes compostos na Islândia. Aliás, os nomes aí não é para qualquer um, não, né? É bem difícil. Qual o idioma aí mesmo? É islandês, mas todos falam inglês? O idioma na Islândia é o islandês, é o único país do mundo onde se fala islandês. Apenas 340 mil pessoas no mundo falam islandês, mas todos os islandeses falam inglês. Se as pessoas souberem falar inglês, não tem problema nenhum na Islândia, podem estar tranquilas. E quem não souber falar inglês vai ter os guias da Raido que falam em língua portuguesa para conduzir as pessoas. Que bom! Estou vendo muita gente, muitos comentários falando que ia ser em maio, agora vai em maio do ano que vem, mas é isso mesmo, né, gente? Agora é paciência. E lá é a terra, Islândia realmente assim conhecida pelos glaciares, né? A ação do gelo. E como que o visitante pode ver o gelo? Ou viver, né? Bom, como eu falei, depende primeiro se vai no inverno ou no verão. Podemos começar desta forma. O que é que as pessoas podem ver no inverno? O que é que podem ver no verão? Né? Bom, no inverno as pessoas podem ver, essencialmente, vão ter a neve. Muito cuidado, é bom irem com um guia, porque as estradas vão estar o asfalto com gelo no asfalto. E quem não tem a experiência, mais vale ir acompanhada de alguém com experiência para conduzir nessas condições, nomeadamente os guias da Raido, e falar com a Raido. Depois, nessa altura é muito bonito tomar banho nas piscinas geotermais, ou seja, a água quente que brota do interior da terra. Água mineralizada, vem com minerais, muitas vezes com sílica, enfim, muitas propriedades que fazem rejuvenescer a pele. Eu costumo brincar quando vão os grupos com as clientes da Raido, costumo dizer assim, quando saírem da piscina, têm que me vir chamar, porque eu posso não reconhecer as senhoras, porque a água faz rejuvenescer e eu posso depois não reconhecer. Né? E então,
é isso, e a aurora boreal, também durante o inverno, obviamente, que é a grande atração. Quem já teve a oportunidade de ver uma aurora boreal sabe o quão bonito pode ser. Embora Aham. existam diferentes graus de intensidade, como existem diferentes graus de intensidade de tremores de terra, então a aurora boreal, que é o mesmo que acontece no hemisfério sul, é o mesmo fenómeno, só que no hemisfério sul, na Antártida, chama-se aurora austral, mas é exatamente o mesmo fenómeno, só muda o nome. E penso que durante o inverno as pessoas podem também entender toda aquela mitologia nórdica, todas aquelas lendas, Uhum. tradições que falam em elfos, em trolls, em bruxas, todo esse imaginário mágico que é uma inspiração para a música. Quem não conhece a Björk, por exemplo, e que Uhum. todo o cenário que ela faz é muito inspirado nestas tradições e nestas crenças islandesas. E então as pessoas podem ter uma noção, digamos assim, disso. Agora, durante o inverno, as pessoas não têm acesso a todos os locais e é preciso ter mais cuidado na construção do Uhum. programa por uma questão de segurança dos clientes da Gaidon. E durante o Isso. verão, pois as pessoas têm acesso a todos os locais, nessa altura Uhum. não é a altura da aurora boreal, mas é a Uhum. altura das pessoas então poderem ver o sol da meia-noite, que é o fenómeno inverso, digamos assim, Uhum. são em alturas do ano diferentes. Podem também tomar os banhos geotermais e vão poder ir a todos os locais da Islândia, nomeadamente aqueles mais remotos, no interior, porque a Islândia, todo o interior da Islândia é desabitado e desértico. E fazer essa Uhum. passagem só é possível durante o inverno, nomeadamente para dar a volta completa à Islândia. Então, e durante o verão, as pessoas têm as aves marinhas que chegam à Islândia, não é? O papagaio do mar, as tordas Uhum. mergulheiras, a andorinha do Ártico que vem desde a Antártida até à Islândia. Ela faz o verão na Antártida, porque o verão na Antártida é numa altura diferente do verão na Islândia. Então, elas percorrem desde a Antártida até à Islândia portanto, têm os vales verdes, mas mantêm com o gelo, com os glaciares, e então as pessoas aí podem fazer as caminhadas também nos glaciares durante o verão, obviamente devidamente acompanhadas, levam os grampons por baixo das botas, vão com guias especializados, podem andar com as scooters, as motas da neve em cima dos Ah, sim. glaciares, e podem Aham. ir também para os glaciares através com os super jeeps, fazer os túneis de gelo, que também podem fazer durante o inverno. Mas obviamente que durante o verão podem, enfim, ter uma ideia mais diversa da Islândia e percorrer toda a Islândia. Portanto, são alturas muito diferentes. Eu diria assim, a Uhum. aurora boreal e a magia durante o inverno, a possibilidade de ver todos os fenómenos da natureza, as aves marinhas, os vales floridos, em contraste com o branco das geleiras, durante o verão. São duas alturas distintas. Agora, falando sobre a aurora boreal, que é um fenômeno realmente incrível, muita gente quer ir à Islândia para ver a aurora boreal. Qual é o melhor período? E tem até teve uma pergunta se outubro Certo. é possível visualizar, né, a aurora boreal. E com qual frequência? Todos os dias? É fácil de se ver? Como é que é? Você leva a gente para ver a aurora boreal? Com Fazia essa certeza. magia aí, né, dos duendes, dos... Com certeza, nós levamos as pessoas à aurora boreal. Quanto mais escuro, mais possível é ver a aurora boreal. No inverno é a altura ideal, porque e não durante o verão, porque de inverno é praticamente sempre noite na Islândia, tem poucas horas de luz solar. E Uhum, durante o verão não há noite, em junho na uhum. Islândia. Então, esse é o motivo, não é que o fenómeno deixe de acontecer. Apenas, como não à noite, fica impossível visualizar o fenómeno, que acontece entre os 80 e os 200 km de altitude,
Se as tempestades solares forem muito fortes, elas vêm a camadas mais baixas da atmosfera, da alta atmosfera, então aí as auroras boreais ganham aquelas tonalidades esverdeadas, avermelhadas, amareladas, mas se elas acontecerem mais próximos dos 200 km de altitude, então elas têm mais aquela tonalidade esverdeada, verde, que é Uau. aquela mais normal de ver. Nós vamos com as pessoas, pegamos as pessoas, normalmente estes passeios para ir atrás da aurora boreal acontecem por volta das 9 da noite em diante, e nós Uhum. pegamos as pessoas no hotel e vamos para um local onde não existam as luzes da cidade, porque as luzes da cidade fazem com que o fenómeno não seja tão perceptível aos nossos olhos devido à luminosidade que a cidade tem. Então levamos para um local mais escuro, mais isolado e ficamos a aguardar que a aurora boreal não nos atraiçoe e que apareça. A frequência, eu diria, uma viagem de uma semana, porque o mais importante é que o céu esteja limpo, que não tenha nuvens. Ora bem, nós não podemos controlar a nebulosidade que existe por cima de nós. Mas numa semana, geralmente, de viagem, acaba por haver pelo menos 1, 2, 3 dias que de certeza não há Ai, que nebulosidade legal. e onde é Nossa. possível ver. Não é um fenómeno E, raro, e convém estar preparados. lua cheia dificulta ver a aurora boreal? Sim, quanto mais escuro, melhor. Né? Uhum. Isso é uma das condições que nós procuramos sempre. Quanto mais Uhum. escuro estiver o céu e quanto mais descoberto tiver o céu, mais possibilidade de ver o fenómeno em toda a sua dimensão. Então, a capital é Reykjavik, né? Com um Uhum. terço, mais ou menos, de habitantes. Você falou que a Islândia tem uns 340, 350 mil habitantes, né? Ou seja, um terço da população mora na capital. E você comentou, né, com um dos DHIs mais altos do mundo. Uhum. Mas é uns lugares também mais caros da Europa, né? Certo. É, conta pra gente o que tem interessante para se visitar em Reykjavik. Até eu estava vendo uma igreja que ela foi construída em formato de geysers, né? Que isso é um fenômeno também que se vê muito aí na Islândia. Então, fala um pouquinho sobre a capital, sobre se tem vida noturna, o que que acontece lá, o que que a gente pode ver. Então, a capital, Reykjavik, tem 2 terços da população da Islândia. Quer isto Ah, dois? dizer que 2 terços, Ai, sim. eu pensei que fosse um terço. Então, Isto só quer dizer é que o resto da Islândia, as povoações são muito pequenas, porque 2 terços da população são da área metropolitana de Reykjavik, que é composto por Reykjavik, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður e Kópavogur. E então aí temos 2 terços da população islandesa, aproximadamente. Um, Isso quer dizer que tudo o que está para fora deste núcleo populacional, de facto, são cidades muito pouco habitadas. Relativamente a Reykjavik, é lógico que é o local mais cosmopolita da Islândia. E eu costumo dizer sempre às pessoas que existem duas Islândias. Existe Reykjavik e existe o resto da Islândia. Tudo fora de Reykjavik acaba por ser a ruralidade, a velha Islândia, que é extremamente apaixonante, na verdade, porque quem viaja, não é? E é uma preocupação da Raido, é oferecer sonhos às pessoas, é concretizar sim, sonhos que as pessoas tenham. Penso que esse é um dos objetivos. Aliás, o nome Raido também tem muito a ver com os Vikings, porque vem das runas, sim, portanto, são sim. são aqueles que estão mais vocacionados logo à partida para trabalhar a Islândia também. Aliás, acho que é uma boa oportunidade de a gente explicar, porque muitas pessoas falam, o que que significa raio?
E Raido vem das pedras rúnicas que os vikings usavam, tipo um jogo adivinhatório, né? E quando eles iam para uma conquista, enfim, qualquer coisa que eles precisassem tirar esse jogo, quando saía a pedra da runa, né, Raido, significava que eles iam ter sucesso, que eles iam ter um movimento, uma viagem próspera. E mais que isso, não só de corpo, mas de alma. Por isso que nossas viagens normalmente incluem experiências, aquele envolvimento com a cultura, com a história, e a gente sempre gosta de colocar assim umas pitadas de coisas inesquecíveis no roteiro. Mas aí é entre a gente aí, né, Ivo? Aí a gente prepara umas coisas assim super legais, e os clientes voltam assim, uau, o que foi aquilo? Muito bem. Então, falando ainda Eu, do turismo. Uhum. Ah, Eu ia só desculpa, eu te terminar cortei. Reykjavik, só para, porque acabámos por não falar, não é? Só para dizer então que a noitada, a balada em Reykjavik, obviamente tem uma balada ao fim de semana bastante intensa, tem muitos barzinhos, mas também tem uma intensa vida cultural, tem muitos museus, muitas galerias de arte, muitos restaurantes, portanto é um local para um brasileiro, se for de uma grande cidade, será sempre uma pequena cidade, mas muito aprazível, muito organizada e, acima de tudo, o mais importante para quem viajar à Islândia é a segurança. Na Islândia, as pessoas podem estar descansadas, não existem assaltos, não existe violência e, portanto, é uma viagem da mesma forma que agora temos o Covid-19, que também na Islândia está completamente erradicado. Em maio só houve 7 casos assintomáticos, quer dizer, sem sintomas. Não existe já ninguém na UTI, morreram 10 pessoas, foi tudo que morreram durante a pandemia do coronavírus e neste momento já não existe ninguém nos hospitais em cuidados intensivos. Quer isto dizer que está praticamente erradicado. Se juntarmos a isto que não há ajuntamentos de pessoas, porque em redor da Islândia é a natureza, nós e a natureza, quer dizer que é uma ótima opção para as pessoas Sim. viajarem nos próximos tempos. Tá vendo, gente? Além de ser um local incrível, né, está seguro para você que tem vontade de ir para lá. Você me falou sobre balada. É verdade que tem balada alguns metros de profundidade, local assim totalmente feito de gelo? Ou é É, lenda? tem Aproveita essa dúvida. como balada propriamente, não, mas com uma experiência das pessoas andarem em cavernas e poderem tomar uma aguardente típica islandesa, como o Brennivin, por exemplo, que, segundo a culinária tradicional e segundo a história da Islândia, o Brennivin era aquilo que tomavam os antigos pescadores islandeses. E como a Islândia não tinha agricultura, não tinham alimentos onde ir buscar as vitaminas, aquilo que os pescadores faziam era pescar o único tubarão, porque o tubarão é de água quente, mas existe o tubarão da Groenlândia, da Groenlândia, que é de água fria, e eles pescavam o tubarão, depois enterravam na terra, deixavam as bactérias decompor, fazer a transformação, porque o tubarão tem ureia, que é extremamente tóxica. E Aham. aquilo que eles faziam era enterrar na terra, que era para as bactérias fazerem a transformação da ureia em amónia. É o alimento que eu conheço mais alcalino, tem pH 12, e então, na verdade, era comer tubarão podre, era a única forma de comer o tubarão, e eles pegavam o tubarão, comiam e a seguir bebiam um copinho de Brennivin, que era para não sentirem aquele sabor do tubarão, Ah, era o alimento dos antigos pescadores islandeses. Os clientes raio também vão poder experimentar este pitel. não tem tantas perguntas, inclusive uma das que a gente vai falar agora também.
Força. Bom, quantos dias são necessários para visitar a Islândia? Porque a Raido, ela tem dois roteiros, sendo um, que vocês podem ver até no site Raido Viagens, onde foram gravadas as cenas do seriado Game of Thrones, que você falou que é super conhecido, né? Uhum. E nós temos um outro tour completo pela ilha toda, que dura 8 dias, mas, de repente, acho que pode incluir mais dias se as pessoas tiverem disponibilidade, né? E o que você sugere? Quais os lugares, né, para se visitar? Inclusive, eu tirei uma fotinho aqui, vamos ver se dá para ver o circuito que faz a ilha inteira, tá, gente? Então, passa por vários lugares, aí você tem a oportunidade de ver tudo, né? Ver os Uhum. glaciares, ver os vulcões, ver as águas termais, a Lagoa Azul. Eu acho que é legal falar da Lagoa Azul, da praia Areia Preta, tem tanta coisa. Fala pra gente. Muito bem. A Raido está neste momento a comercializar 2 tours, o que não quer dizer que as pessoas não possam escolher chegar na Raido e dizer nós gostaríamos de um circuito diferente, vocês fazem um circuito à medida, com certeza que a Raido fará um circuito à medida, não é? Até porque tem a maior atenção sempre com os clientes que a procuram, e então as pessoas têm neste momento 2 circuitos, que é a descoberta da Islândia e aquele que faz o sul da Islândia e que vai a algum dos locais onde foram filmados o Games of Thrones, Guerra dos Tronos, certo? E esse circuito em redor da Islândia é aquele à partida, se as pessoas têm disponibilidade de tempo, que eu sempre aconselho, porque permite às pessoas ver a Islândia em toda a sua plenitude e todos os fenómenos naturais que a ilha tem. O leste é completamente diferente do sul, o sul é completamente diferente do norte, o norte é completamente diferente do oeste. E então é possível ver essa diversidade, é um circuito de 8 dias, pelo menos eu aconselho esses 8 dias na Islândia. As pessoas dessa forma podem ir, obviamente, à Lagoa Azul. A Lagoa Azul é dos sítios que as pessoas geralmente mais gostam. É uma piscina geotermal em que a água está a 40 graus centígrados e tem sílica na própria água, uma série de minerais. As pessoas podem fazer máscaras com sílica. Tem 1/3 da salinidade da água do mar também. Tem uma pequena algazinha verde que traz muitos benefícios também para a pele. Então é daqueles locais mágicos, porque é no meio dos campos de lava. Estende-se aquela piscina para relaxar, é fantástico e é uma experiência única a céu aberto, tanto de verão como de inverno. E as pessoas então, nesse programa de 8 dias, vão à Lagoa Azul, vão depois para o norte, fazem o leste da Islândia e o sul. E podem então ir, um dos locais muito bonitos que é o Lago Mývatn, no norte, é também onde tem a cachoeira, que é a maior cachoeira da Europa em termos de caudal de água, que é Dettifoss. Aliás, a Islândia é um país de cachoeiras. Nós, numa viagem em Uma mais redor da linda que Islândia, a vemos outra, né? centenas. Linda. Como? Lindas, Lindas lindas. as cachoeiras. E todas elas com um enquadramento diferente, porque umas ficam em zonas desérticas, outras ficam em vales verdes. Então, as pessoas têm uma experiência de enquadramentos na natureza, no meio da lava, no meio da grama, no meio de todos os fenómenos geológicos diversos que vão encontrar cachoeiras. As cachoeiras podem ser de água de nascente ou podem ser de água glaciar. As de água glaciar têm um maior caudal durante o verão do que de inverno. Porquê? Porque os glaciares derretem mais durante o verão. E como elas nascem por baixo dos glaciares, trazem um maior volume de água. As de nascente são de origem da água da chuva, por exemplo, que se infiltra nas camadas da terra e chove mais de inverno do que de verão, portanto têm um maior caudal durante o inverno. Então as pessoas vão ver toda esta diversidade, vulcões, glaciares, cachoeiras, fiordes,
campos de lava, musgo, campos de musgo, enfim, uma panóplia, lagos, uma panóplia de fenómenos tão diferentes que vale de facto a pena fazer esta volta à ilha. São 8 dias. No programa de 5 dias, nós vamos chamar atenção também aí mais para locais onde foram filmados o Games of Thrones. Ok. Por exemplo, no, no, no largo no Val de Thingvellir, aí foi uma das batalhas que, para quem segue o Games of Thrones, o Bloody Gate, que foi uma série de batalhas que aconteceu nesse local, poderão ver de facto o Val de Thingvellir, mas também na costa mais a oeste, podem ir até uma montanha que é Kirkjufjell, e nessa montanha, que é uma montanha icónica na Islândia, foi um dos locais também onde foi filmada a série e é um dos locais mais conhecidos. Eu estava a ver se me lembrava agora do nome do mundo, porque o Games of Thrones tinha diversos mundos, não é? E eu estava a ver se me lembrava do mundo que foi filmado nesse local, agora passou-me da cabeça, daqui a um bocado lembro. E, e então, nesse roteiro de 5 dias mais, nós ficámos apenas no sul da Islândia e um pouco da costa oeste e centramos nesses locais onde foram filmados o Games of Thrones. Tem uma cachoeira que eu vi a Gullfoss, né, que é conhecida como Cachoeira Dourada, e que quando bate o sol dizem que ela fica brilhando, é isso mesmo? É porque ela vem de um glaciar e traz algumas da terra erodida pelo glaciar. Eu, como já referi, o glaciar no seu movimento, tanto de avanço como de retração, ele faz como uma lixa sobre a madeira e vai erodindo a rocha, que é preta por baixo. E é preta e traz uma série de propriedades, porque falamos em rocha vulcânica, traz uma série de propriedades que depois, ao ser transportado pela água e com o reflexo do sol, por vezes parece brilhar. Daí o nome Cascata do Ouro, traduzido para português. Já agora lembrei-me do nome do mundo, que eram os White Walkers, junto à montanha de Kirkjufjell. E então as pessoas nesse local vão se lembrar de alguns desses momentos, principalmente para os fãs da série Cult, que é o Games of Thrones. Muito bom. E você falou das águas termais, né? Me fala como é que é a infraestrutura para visitar os hot springs, as piscinas, né? Que você chamou de geotermais. Então, a Lagoa Azul. Nossa, eu vi umas fotos e uns vídeos. O nome já diz, né? Lagoa Azul. É linda demais, é uma coisa assim impressionante. Você falou que a 40 graus, né? Então, ou seja, você sai do gelo e entra numa piscina de 40 graus. Como é que é? Muita gente? É grande? Né? Conta pra gente. Bom, mas esse é um dos maiores fascínios da Islândia. É que nós temos o frio e depois temos o calor sempre em interação, em dicotomia, em diálogo, forças extremas que desde que a Islândia foi formada até aos dias atuais continuam em diálogo e em interação. E por isso é que eu digo, por exemplo, durante o inverno é muito bonito, está a nevar e nós estamos ali na água, estão menos 3, menos 4 graus e uma pessoa, porque as piscinas não são cobertas na Islândia, são todas a céu aberto, hot springs, e então nós estamos com menos 4 graus, mas como estamos na água a 40 graus, estamos quentinhos lá dentro. E às vezes está a nevar e nós estamos ali a relaxar na água. Estes hot springs existem por toda a Islândia, obviamente existem no meio da natureza, para quem gostar mais de uma viagem com um pouco mais de aventura, é possível construir e ir a alguns destes hot springs que ficam no meio da natureza. Claro que esses hot springs selvagens não têm estruturas de apoio, como tem a Lagoa Azul, como tem a piscina de Mývatn, porque essas são spas modernos e com
todas as facilidades para as pessoas. Mas existem alguns que são no meio da natureza, nascentes de água quente, em que é possível também nós nos banharmos. Então, isto é ao gosto do cliente. Se quiser a comodidade das facilidades todas, dos balneários, da Lagoa Azul, da piscina geotermal de Mivaten e de muitas outras que existem, nós oferecemos essas instalações. Mas se quiserem algo mais selvagem, também é possível. Você falou, uma dúvida. No roteiro de 5 dias, também a gente pode incluir um local desse, para as pessoas terem essa experiência, né? No de 5 dias está incluída a Lagoa Azul também. Tá certo. E você falou também sobre a magia, sobre as lendas, sobre as crenças, né? Os elfos, trolls e outros seres mágicos. Eu vi isso na Noruega, na Dinamarca. Então, é muito legal. No que eles interferem assim na cultura do dia a dia? Na verdade, ainda há islandeses que, principalmente os mais idosos, que ainda acreditam em toda esta magia. Aliás, o próprio escritor Halldór Laxness, que é o maior escritor islandês, ganhou o Prémio Nobel da Literatura e foi a maior influência do Gabriel Garcia Marques, também recentemente falecido. Aquele realismo mágico do Gabriel Garcia Marques é todo inspirado no Halldór Laxness. Portanto, é uma boa introdução. Né? Como? É colombiano, não é? Garcia Marques. Sim, o Garcia Marques. E aquele realismo mágico, que as pessoas, se lerem o Halldór Laxness, vão entender um pouco este mundo, está presente essas crenças também, porque fala no contraste entre uma Islândia moderna, que começou a acontecer no início do século passado, ou em meados do século passado, e fala então das grandes dicotomias entre uma Islândia medieval e uma Islândia que começou a surgir mais moderna. Eu queria dizer que a Islândia é o único país da Europa que passou da idade medieval, digamos assim, da época medieval, para a sociedade moderna sem revolução industrial. Não houve revolução industrial na Islândia. E daí ter havido os choques dentro da Islândia muito profundos com esta mudança, digamos assim, tão abrupta. Bom, mas esta mitologia que existe e tão presente na Islândia, e eu queria já agora referir que a Islândia é o país onde foram escritas quase todas as sagas vikings. Muitas pessoas pensam que as sagas vikings foram escritas na Dinamarca, na Noruega. É verdade, algumas sim, mas a maioria delas foram escritas na Islândia. E as sagas vikings são escritos em prosa, digamos assim, escritos literários, mas que têm um fundo histórico também por trás e podem ser analisadas também com muito cuidado, obviamente, de um ponto de vista histórico, com o devida contextualização e despistagem, mas, de facto, a literatura e toda esta magia, este imaginário, está muito presente na literatura islandesa. E, claro, os elfos são uma espécie de fadas no masculino, digamos assim, são uns seres mágicos que não são maus, não gostam muito do contacto com os humanos. Se nós nos lembrarmos daquela série que passou, que foi filmada na Nova Zelândia, que foi com os elfos, Senhor dos Anéis, exatamente. Nós temos uma ideia dos elfos como seres esbeltos, lindíssimos, loiros e que habitam na floresta. Ora, é verdade que na mitologia germânica eles habitam na floresta, só que a Islândia não tem árvores. A Islândia praticamente não tem árvores, então os elfos não podiam habitar na floresta. Então eles habitam na Islândia debaixo das rochas e são ligeiramente mais pequenos. E já aconteceu na Islândia algumas estradas verem os seus projetos alterados porque se acreditava que estavam a passar por território sagrado.
por território sim. onde habitavam os elfos. E então eram feitas adendas aos projetos e as estradas eram desviadas desses locais. Além da mitologia nórdica, que é muito presente, e quem viajar de inverno na Islândia entende porque é que a noite, o isolamento, uma ilha muito pouco povoada, fazendas com pessoas que moravam sozinhas e crianças que não tinham amigos com quem brincar, então elas tinham que criar amigos imaginários. E então Uhum. apareciam estes seres mágicos todos que as pessoas acreditavam de facto que habitavam em redor deles. Mas já agora que estamos aqui, eu há bocado falei há pouco nas aves marinhas, e eu queria mostrar já agora aqui uma ave marinha que é esta que aqui podem ver, é o papagaio do mar, e reparem que bonito Aham. é, parece uma mistura entre um pinguim e um papagaio, Sim. praticamente. E o papagaio do mar é a ave símbolo da Islândia. Está para a Islândia, assim como o tuiuiu está para o Pantanal, digamos assim, é a ave símbolo. E reparem que ela é uma ave marinha. As aves marinhas caracterizam-se por morarem em alto mar. Elas só vêm à terra durante 3 meses, que é para nidificarem e para terem as crias. Quando as crias estão aptas, elas voltam para alto mar. E elas nunca Uhum. entram em terra, elas ficam nos rochedos que ficam virados para o mar, nunca chegam propriamente a entrar em terra. Nestes falésias, digamos assim, elas fazem os ninhos nestas falésias e nunca Uhum. entram para a terra, ficam sempre viradas para o oceano. E o papagaio do bar é muito bonito porque eles, neste bicozinho, na parte de cima do bico, na parte anterior do bico superior, tem uma espécie de uns anzóis, e Ah, quando elas fazem o mergulho na água, sempre vertical, elas no seu mergulho vão pescando e o peixe vai ficando preso naqueles aham. anzóis que tem na parte anterior do bico superior. E quando elas saem, elas parece que vêm com umas barbas, porque o peixe vem aqui todo dependurado, como se fosse a fazer uma barba. Então eu Nossa, até estava a ver se tinha aqui neste livrinho elas com o peixe dependurado no bico, mas não estou a encontrar. Diga. Ivo, Sim. pelo jeito a gente vai ter que fazer uma outra live, porque tem tantas perguntas Uhum. super interessantes que seriam muito importante a gente responder, mas não Sim. vai dar tempo. Nós vamos responder todas elas, tá, gente? Não se preocupem. Só não vai dar tempo aqui porque nós temos 1 minuto e meio para finalizar. A última coisa que eu queria te contar uma coisa, porque a seleção da Islândia, ela fez maior sucesso, né, na Eurocopa. Todo mundo adorou a comemoração e eu super, super torci pela Islândia. Queria te contar isso, viu? Uhum. Mas eu Oxalá gostaria. possa torcer no futuro novamente. É isso aí. É, Bom, eu acho que agora vai cair. Gente, agradeço a todos vocês que estiveram aí por esse momento com o Ivo. Agradeço, Ivo, imensamente. A gente continua com as nossas lives aí próxima semana. São temas super curiosos, muito legais. Terça-feira. E vão acompanhando, né? Vai ficar gravado no IGTV para você que quer ver, não viu todo o tempo. E vai depois para o YouTube também. Ivo, de coração, agradeço imensamente e eu espero que as pessoas criaram no imaginário esse interesse, né, de visitar a Islândia, porque eu estou super curiosa. Com certeza vamos todos encontrar na Islândia. A Raido vai ter muitas viagens, muitas experiências, muitos sonhos e muita magia para todos aqueles que queiram ir até à Islândia. Amém. É isso aí. Um beijo grande para você que está aí. Obrigado a Muito você. obrigada pelo seu tempo e um beijo para vocês.